Olá, bom dia a todos. Mais um dia maravilhoso se inicia hoje, né? Domingo, dia 18 de maio de 2025. Estou aqui novamente para compartilhar com você uma palavra que o Senhor nos trouxe esta manhã, né? Uma palavra muito poderosa da parte de Deus. Gostaria de você compartilhar com você, né? Essa palavra é uma palavra poderosa para nós nos dias de hoje. Já visto que a Bíblia Sagrada é um livro onde está escrito a palavra expressamente dita por Deus, né? Para nossas vidas. É uma palavra que é viva e transmite vida para aqueles que fazem uso e fazem manuseio dela. Certamente serão bem-aventurados, né? E a palavra que eu tenho hoje é lá no livro de 1 Samuel, mais precisamente no capítulo 16, no versículo 7 até o 17, tá bom? Vamos aqui fazer uma rápida leitura do que diz a palavra do Senhor no livro de 1 Samuel, capítulo 16, versículo 7. E diz assim: Porém o Senhor disse a Samuel: Não atentes para a sua aparência, nem para a sua altura, porque rejeitei. Porque o Senhor não vê como vê o homem vê o exterior, porém o Senhor o coração. Que palavra profunda, que palavra realista a respeito de como Deus vê o homem, né? Acerca daquilo que Deus leva em consideração a respeito do homem, do ser homem, né? Então aí uma palavra no livro de 1 Samuel a respeito de um homem chamado Davi, muito conhecido para aquele que é cristão, né? Que sabe, que conhece. Acredito que você em algum momento da sua vida já ouviu falar de Davi, né? Não tem como dizer que não. E a Bíblia relata, ela traz uma narrativa acerca de Davi com uma expressão bem categórica em classificar Davi como homem segundo o coração de Deus. O que torna Davi ser chamado o homem segundo o coração de Deus? Logo, nós como seres humanos imaginamos logo um homem segundo o coração de Deus é um homem perfeito. Nós estamos equivocadamente errados ao pensar que Davi era um homem perfeito, até porque a própria Bíblia diz que não existe ninguém perfeito. Davi era um homem como qualquer um outro homem, que ali tinha na sua fragilidade também errava, não era perfeito, não era infalível, não era isento de pecar, tá bom? O próprio texto, o próprio versículo trata dessa situação e Deus traz, né, à tona uma realidade vivida por muitas pessoas, que Deus ele não observa o exterior, né? Muita gente, às vezes, por pensar que a pessoa, porque está vendo ali a pessoa bem arrumada, bem vestida, né? Uma pessoa bem aparentemente saudável, observa o exterior, mas só Deus contempla o interior. E era esse o diferencial de Davi. Não é porque Davi era perfeito. Davi tinha seus pecados, tem inclusive bem pecados que eram bem pesados, né? Mas o que fazia dele um homem segundo o coração de Deus? Vamos lá. Eu anotei aqui alguns pontos e essencial, alguns pontos que Deus leva em consideração sobre Davi por ser chamado segundo o coração de Deus. Ser segundo o coração de Deus é ser conforme, é ser de acordo com aquilo que Deus determina para nós, homens, né? Davi, ele fazia não por ser perfeito. Davi, ele tinha pecados, né? Mas Davi, o seu interior agradava a Deus. O que Davi tinha no seu interior que agradava a Deus? Primeiro, Davi era um homem, na forma em que ele se apresentava a Deus, era uma forma que agradava a Deus, porque Davi tinha sensibilidade de ser, no momento da sua adoração, orientado pelo Espírito Santo de Deus. Davi, quando ia fazer,
ia adorar a Deus com sua harpa, ele ia compor seus hinos, porque Davi era um exímio poeta e compositor também, né? Tanto que ele compôs os maiores hinos, o livro de Salmos aí da Bíblia Sagrada. Davi fazia com maestria, Davi fazia com dedicação. Davi, quando ele ia adorar a Deus, ele adorava de corpo, alma e espírito. Era esse o seu diferencial. Ele tinha sensibilidade de se doar completamente a Deus na sua adoração, na sua completude. Isso era uma das virtudes de Davi. O seu interior se enchia de Deus, se enchia do Espírito Santo de Deus quando ele ia o adorar ou quando ele ia fazer qualquer coisa que fosse relacionada a Deus. Ele fazia com perfeição, maestria, porque ele se doava 100% para Deus. Então o seu interior, a sua fé também, que era fincada em Deus, era superior a toda a sua a toda a sua fraqueza humana, até mesmo de pecar. Era superior à sua forma de adorar a Deus. O seu interior era o que resplandeceu o brilho do Espírito Santo de Deus. E é isso que Deus requer de nós, né? Que nós sejamos dedicados naquilo que nós vamos fazer para Deus, né, irmão? Porque aí nós seremos, né, chamado segundo o coração de Deus, porque é o que Deus requer de nós, que nós, como for fazer as coisas para Ele, nós fazemos com dedicação, com amor, né, com zelo para as coisas de Deus, porque Deus é um Deus zeloso. Deus requer uma certa preocupação, né? Se eu vou levar uma palavra, eu tenho que me preparar, eu tenho que estudar a Bíblia. Se eu for para ser levita, eu vou ter que ensaiar, eu vou ter que me preparar o melhor louvor para Deus, para oferecer o melhor. Davi era segundo o coração de Deus, porque ele oferecia simplesmente o melhor para Deus. Davi tinha a sensibilidade de sentir aquilo que Deus estava requerendo dele, né? De sentir que Deus é um Deus zeloso, que Deus adora quando nós fazemos algo para Ele com dedicação, e Deus ele se agrada, né? Então que nós venhamos ficar com essa palavra aí, que Davi, ele era um homem de aparência não tão agradável aos olhos do homem, mas o seu interior agradava a Deus, porque ele sabia fazer exatamente como Deus, agradar a Deus com seu interior, que é o que Deus se importa, né? Com seu coração, não o coração de carne, mas o coração espiritual, do seu se doar, do seu desejo, das suas vontades para com o Altíssimo, amém? Que você fique com essa palavra e medite, né? Se você puder ler lá no livro de 1 Samuel, tá bom? Fique com Deus e Deus abençoe grandemente. Em nome de Jesus.